vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, quem nunca assistiu Harry Potter? Garanto que já, né? E nesse filme mostra uma plantinha chamada de mandrágora, que inclusive nós temos ela aqui no mundo dos trouxas. É isso mesmo. Só que lá, essa plantinha que parece um ser humano, né? A raiz dela parece um ser humano, ela é utilizada como um tônico para trazer de volta pessoas que foram enfeitiçadas ou transformadas. Só que quando ela fica adulta, madura, o seu grito, ele é fatal. Imagina se tivesse planta gritando. Imagina a planta se comunicando. Nossa, que estranho, né? Ou, já assistiram esse filme? Chama-se Fim dos Tempos. Ele é bem bacaninha, tem lá no YouTube para quem quiser assistir, de grátis. Vale a pena assistir. Então, bem rapidinho, ele conta a história de um evento que começou lá no Central Park, em que as pessoas do nada começaram a se matar. E no início eles achavam que era um ataque bioterrorista, mas no decorrer do filme, eles descobriram que, na real, os autores desses ataques eram as plantinhas, é isso mesmo. Então, essas plantas, esses vegetais, eles começaram a desenvolver um mecanismo de defesa contra os seres humanos, em que eles liberavam toxinas que se difundiam pelo ar e quando chegavam ao ser humano, afetavam os neurotransmissores e a pessoa acabava se matando, se suicidando, terninhos de madeira. Nossa, imagina, será que as plantas elas conseguem se comunicar entre si? Será? Parece meio coisa de ficção, né? Pasmem, moçada, conseguem. Já foram desenvolvidos vários estudos mostrando que as plantas elas conseguem se comunicar uma com as outras. Um exemplo de um desses estudos, eles fizeram com herbivoria. Então eles verificaram através de diversos experimentos, né, que as plantas que elas eram atacadas por insetos, elas aumentavam a produção de substâncias voláteis. Essas substâncias então elas eram liberadas e acabavam se ligando a receptores presentes nas folhas das plantas que eram vizinhas a ela. E essas plantas já começavam a produzir substâncias tóxicas a esses insetos que faziam herbivoria com essas plantas. Olha que tudo! Então, quando o insetinho ia lá para poder se alimentar da planta vizinha, lascou terninho de madeira. É como se fosse um sistema olfatório que as plantas têm, mas sem ter um sistema nervoso. Olha que tudo, gente! Agora, imagina se essas plantas começam a querer se vingar da gente pelo desmatamento, pelas queimadas. Aí lascou, né? É só Jesus na causa, porque elas conseguem se comunicar sim. E elas, todas importantes, vão ser as protagonistas da nossa aula. É isso aí, porque hoje nós vamos começar a falar da botânica, da parte da biologia que se preocupa em estudar as plantinhas. Mas como é que eu vou colocar um ser vivo no grupo das plantas? Quais seriam as características que os fazem ser uma planta? Então bora lá relembrar quais são as características gerais dessas plantas. Primeiro, aquela característica que é já carne de vaca, que toda planta, sem exceção, ela é eucarionte. Ela tá lá no domínio eucária. E se a gente olhar nessa foto, a gente vai perceber que essa plantinha ela apresenta várias células. E é isso mesmo. Por mais que seja uma plantinha simples, pequenininha, bem simplona mesmo, como o musgo, ainda assim ela vai ser multicelular. Todas as plantas, sem exceção, ela é pluricelular, ela é multicelular. E eu olhando pra cá, ela toda verdinha, com essas bolinhas verdes, já começo a dar aquele clique, né? Planta, ela é autotrófica, ela faz fotossíntese, ela tem cloroplasto. E dentro desse cloroplasto nós vamos ter os pigmentos, clorofila A e clorofila B, isso mesmo.
Então as plantas elas são autotróficas fotossintetizantes que apresentam esses dois tipos de clorofila, característica da planta. Por mais que a gente já tenha visto essas duas clorofilas em outros organismos, como nas algas, como também proclorófitas, todas as plantas elas vão ter clorofila A e B. Também uma outra característica a gente consegue perceber aqui no envoltório da célula, dando esse formato, dando essa proteção, que é a presença de uma parede celular. E essa parede celular a gente já viu também em outros organismos, como por exemplo a bactéria, como por exemplo também o fungo. O que vai modificar de um ser para o outro é a constituição. Por exemplo, as bactérias, elas apresentavam uma parede celular constituída de peptídeo glicano. Os fungos apresentam uma parede celular constituída de quitina, inclusive que é um componente que a gente consegue encontrar lá no exoesqueleto dos artrópodes, nos animais. Olha aí a ligação. Agora, planta, a parede celular ela é constituída por celulose. Olha aí. Além disso, uma outra característica é que a substância de reserva dessas plantinhas vai ser o amido. Nós vimos que nos fungos era o glicogênio, que também é o mesmo que vai aparecer nos animais, mas as plantinhas é o amido. Belezinha, tranquilinho até aqui? E, gente, planta, como todo ser vivo, o objetivo, o canal é reproduzir. O grande objetivo de todo ser vivo é perpetuar a espécie. E essas plantinhas têm uma reprodução que a gente fala que é por alternância de gerações, ou ciclo haplodiplobionte. Senhor, prof de Deus, que trem é isso? Calma, gente, muita calma, que é easy. Então, se é uma reprodução por alternância de gerações, é porque está alternando ali fase diploide, fase haploide, alterna a reprodução sexuada e reprodução assexuada. Se é um ciclo haplodiplobionte, é porque eu tenho que ter aqui um haploidinho e eu tenho que ter aqui um diploide. Lembrando que haploide e diploide seria o conjunto cromossômico. No diploide nós temos dois conjuntos cromossômicos e aqui um conjunto cromossômico. Tudo bem? Mas como que tudo isso acontece? Bom, então, primeiro a gente tem que entender alguns termos. Mas como biologia é o que é, a biologia é linda, é tudo, é vida. A própria palavra já vai nos dar um indicativo do que significa. Eu falo, biologia é o que há, né, moçada? Então, por exemplo, se é gametófito, fito é planta, gameta, né? Significa que é a plantinha que vai produzir o quê? O quê? Gameta. Se é esporófito, é a plantinha que vai produzir o quê? Esporos. É isso aí. E toda planta, sem exceção, o esporófito ele é diploide e o gametófito ele é haploide. Então, como a gente viu, vamos começar aqui por cima. O esporófito, ele vai produzir esporos. Então, a gente tem uma regiãozinha lá no esporófito, que é o esporângio, onde nós temos a célula mãe do esporo. É aquela célula que vai originar os esporos. Só que, como a gente viu, o esporófito ele é diploide. E o esporo, ele é haploide. Tem que acontecer aí uma divisãozinha celular para que a gente tenha uma redução no número de diploidia, uma redução no número de cromossomos. E qual é essa divisão celular que vocês viram lá no primeiro ano? Meiose, é isso mesmo. Então, o esporófito ele vai sofrer meiose para originar os esporos que são haploides. Esses esporos, eles caem no solo e vão germinar se tiver condições adequadas, condições propícias, originando o gametófito, que é haploide também e que é multicelular. Então, aqui a gente também tem que ter uma divisão celular, porque o esporo ele é formado por uma única célula.
O gametófito é multicelular. E qual é a divisão celular que eu consigo manter a ploidia, eu consigo manter o número de cromossomos? Qual? Mitose, isso mesmo. Então, os esporos sofrem mitose, formando o gametófito. Esse gametófito também vai ter uma regiãozinha, que é o gametângio, como se fosse uma bolsinha, onde ali dentro vai ser produzido o gameta. Como a gente viu, gameta, ele é haploide, gametófito, ele é haploide. Para que eu consiga ter vários gametas, eu também tenho que ter ali uma divisãozinha celular que mantém o número de cromossomos, que é mitose. Então, a mitose vai ser responsável por originar os gametas. Então, aqui eu tenho um gameta masculino, haploide, eu tenho um gameta feminino, haploide, e aí juntou masculino com feminino, fecundou N com N, 2 N's. Formou-se um zigoto diploide. Olha aí, retornou a ploidia para diploide. Esse zigoto, ele vai ser formado por uma única célula. E ele precisa se dividir para formar um embrião multicelular que vai se dividir para originar o esporófito adulto. Então, a divisãozinha aí, novamente, que mantém a ploidia é mitose, originou o embrião multicelular. E que por mitose, nós vamos ter aqui a formação do esporófito diploide. Então, olha, gente, muito easy, parece difícil, mas não é, é easy. Esporófito diploide sofre meiose para formar esporos. Então, olha aí, gente. Esporo. Então, essa meiose, ela tá formando esporo. Por isso, a gente fala que nas plantas, a meiose, ela é espórica. Diferente dos animais, em que a meiose, ela se destina a formar gametas. Então, é uma meiose gamética. Planta, o destino, o objetivo da meiose é formar esporos. Por isso, meiose espórica. Formou esporo haploide. Esse esporo germina, forma o gametófito que vai produzir gametas, né? Gametófito, gametas. Fecunda, zigoto diploide. Mitose para formar novamente o esporófito e começa tudo novamente. Gente, esse aqui é o ciclo básico de todas as plantas. Entendendo esse, depois fica fácil para estudar o ciclo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, porque todos eles derivam desse básico aqui, desse genérico. O que vai mudar é uma palavrinha ou outra, mas entendendo aqui, fechou, show de bola, vai ficar de boas para entender os demais ciclos. Tudo bem? Belezinha? Gente, na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre as características gerais dos grupos de plantas. Mas por hoje é só. Vamos dar aquela descansada, aquela oxigenada no cérebro e voltar renovados para a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.